galera, tudo bom? Meu nome é Rafael, eu tenho 26 anos e eu faço parte desse projeto Crack, o Início do Fim. A gente escolheu esse nome para esse projeto porque, na verdade, quando a pessoa está no mundo das drogas e ela parte para o crack, o crack ele pode ser tanto o início do fim da vida dessa pessoa, como também pode ser o início do fim da vida de drogadição dessa pessoa, assim como foi comigo. Eu fui usuário de drogas durante 10 anos, né? Quando eu estava na fase da pré-adolescência, que a galera chama, né? Quando eu tinha 13, 14 anos, eu comecei a fumar cigarro, daí eu experimentei maconha. E depois que eu experimentei a maconha, dali começou a minha vida de drogadição, né? Eu comecei a usar álcool também. E nessa fase também comecei a usar alguns solventes, cola de sapateiro. Me envolvi com esse tipo de droga nessa fase e comecei a ter um uso crônico, um uso direto da maconha já muito cedo, né? Quando eu tinha 15 anos eu já fumava maconha todo dia, fumava vários cigarros de maconha, vários baseados por dia, né? E assim foi se estendendo a minha drogadição. Quando eu tinha aproximadamente 16 anos eu tive meu primeiro contato com uma droga química, que foi a cocaína, né? Eu fiz uso da cocaína quando eu tinha 16 anos. Eu comecei a usar cocaína esporadicamente, né? Eu comecei a ter um uso recreativo de cocaína, como as pessoas chamam, né? Durante os fins de semana e festa, balada, rolê, né? Algumas vezes durante a semana esse uso começou a se intensificar e a galera que eu andava, bastante gente também já estava usando cocaína, então a gente usava ela como uma droga recreativa. Pode-se dizer assim, né? E não tive uma experiência com a cocaína tão profundo, mas quando eu tinha 17 anos eu experimentei o crack. Na verdade eu experimentei ele primeiro na forma de mesclado, que a galera chama, né? É uma mistura de maconha com crack. A gente esfarela a pedra de crack e mistura ela com maconha. E quando eu experimentei o crack dessa maneira, foi algo que foi muito forte para mim. Foi algo onde eu gostei muito, né? Pode-se dizer que eu me apaixonei por essa droga. E ali eu comecei a ter um uso direto do crack, né? Comecei a usar bastante mesmo, bastante quantidade. Comecei a usar, às vezes a gente pegava 5 gramas de crack, que daria o equivalente a umas 20 pedras de crack, né? A gente fazia uso disso numa noite, fumando mesclado. E isso eu tinha 17 anos. Com 17 anos ainda, eu experimentei o crack na maneira pura, como a galera fala, né? O uso na lata ou no cachimbo, como a galera faz. E quando eu usei ele dessa maneira, então eu abandonei o uso como mesclado e comecei a usar o crack de maneira muito intensiva também. Foi algo muito impactante para mim. Pode-se dizer que eu me apaixonei por essa droga mais uma vez, né? E quando eu tinha 18 anos eu já estava na ativa do uso total. E com 18 anos eu comprei uma moto e isso facilitou para mim o uso da droga, porque eu comecei a fazer a correria da droga para poder usar, né? Me envolver com o tráfico para poder manter o uso dela. E com 18 anos, ao final dos 18 anos, início dos 19 anos, eu já estava afundado no crack. Em menos de um ano eu me afundei nessa droga. Foi algo horrível. Eu perdi tudo que eu tinha para essa droga, né? E eu tive experiências de trocar as coisas que eu tenho dentro de casa, de chegar descalço em casa, sair pra rua, trocar meu tênis, trocar minha roupa por crack, né? No começo eu ainda conseguia ter um uso por causa dessa correria, por causa de estar envolvido com o tráfico, mas depois de um tempo a gente já não consegue mais o arrego com o tráfico porque a gente usa demais, né? Então tudo que a correria toda que eu fazia vinha pro consumo e já no final já não dava mais para eu pegar a droga para vender porque senão eu ficava devendo, né? Então eu comecei a ter que me desfazer das minhas coisas e com 20 anos eu já estava totalmente afundado no crack, né? Com 18 anos eu já tive